Brasil, 1937. O presidente da República, Getúlio Vargas, cria o Estado Novo. O regime é autoritário. Vargas reforma a Constituição, fecha o Congresso Nacional e nomeia interventores para administrar os estados e municípios. Na cidade de Araguari, Minas Gerais, o agricultor Benedito Caetano se prepara para sair levando mais de 90 contos de réis, o equivalente hoje a mais de 270 mil reais. Benedito está hospedado na casa do primo Joaquim Naves. Ele diz a seu primo que vai dar uma volta à noite e desaparece. O seu sumiço provoca um dos maiores erros judiciários do país. No vídeo de hoje, iremos conhecer a história dos irmãos Joaquim Sebastião Naves, duas vítimas de uma prática que infelizmente é comum até hoje no Brasil, a tortura. Os irmãos Naves foram acusados de roubar e matar um homem. Eles foram torturados por causa disso, para confessar o crime. O corpo da vítima nunca foi encontrado, o dinheiro também não. Não foi achada nenhuma prova concreta que pudesse incriminar os irmãos. Mesmo assim, eles foram condenados pela justiça. O tempo provou que os irmãos Naves eram inocentes e que foram vítimas de um dos maiores erros judiciários do país. O caso dos irmãos Naves. Com a instauração do regime ditatorial de Vargas, vive-se um grande caos no país, principalmente nas áreas da economia e dos direitos humanos. Na economia, os setores agrícolas eram os que mais sofriam com a constante queda dos preços. E em meio a esse turbilhão econômico e social reinante, no chamado Estado Novo, está o comerciante de cereais Benedito Pereira Caetano, um rapaz trapalhão e extremamente ambicioso que é sócio juntamente com seus primos, os irmãos Sebastião José Naves e Joaquim Rosa Naves, com quem havia comprado um caminhão em sociedade, sendo ambos também comerciantes de cereais. Benedito comprou com a ajuda de seu pai uma enorme quantia de arroz para vender durante uma possível alta dos preços. Mas, com os preços em queda constante, Benedito viu-se obrigado a vender sua safra mesmo com a expressiva perda nos ganhos, contraindo ainda mais dívidas e assim sobrando somente uma grande importância em dinheiro, cerca de 90 contos de réis, aproximadamente 270 mil reais nos dias de hoje. Esse dinheiro era resultante da venda de sua última leva de arroz. A quantia, embora expressiva, não cobria todas as suas dívidas, que na época totalizavam cerca de 139 contos de réis. Ele então toma uma decisão inusitada. Na madrugada do dia 29 para o dia 30 de novembro de 1937, Benedito decide sair às pressas da cidade, sem comunicar nada a ninguém, levando consigo seus últimos 90 contos. Com a sua demora em voltar e sem terem conhecimento da possível fuga do primo, os irmãos Naves, preocupados com ele, decidem comunicar o fato à polícia, que imediatamente inicia as investigações. Poucos dias depois, o delegado civil responsável pelo caso acaba sendo substituído pelo tenente militar Francisco Vieira dos Santos, conhecido como Chico Vieira, vindo de Belo Horizonte. Ele era temido por todos por ser um homem truculento e adepto de tortura. Chico Vieira seria o maior vilão e causador de um grande erro judiciário da história brasileira. Passados alguns dias de sua nomeação como delegado interino de Araguari, Chico Vieira formula a hipótese de que os irmãos Naves poderiam ter assassinado Benedito a fim de ficar com seus 90 contos. O tenente manda prender os irmãos Sebastião e Joaquim para interrogá-los. A partir de então, começa o sofrimento dos Naves. Durante meses inteiros, Chico Vieira e seus comandados submetem os irmãos Naves à tortura para que eles confessem que haviam matado Benedito e escondido o dinheiro para resgatá-lo depois. Além das torturas diárias, eles eram alojados em celas subterrâneas imundas e úmidas, privados de água, comida, visitas e até mesmo da luz do sol. Confinados ao escuro por um crime que nem sequer tinha ocorrido, por um homem louco e cruel que faria de tudo para espremer sangue até de um nabo, como ele mesmo dizia, para assim obter uma prova formal, ainda que falsa, de que Sebastião e Joaquim eram ladrões e assassinos. Não bastando sua maldade com os irmãos por meio das torturas, o militar ordena que Joaquim e Sebastião sejam levados a um campo aberto. Lá,
Eles são amarrados a árvores, tendo seus corpos lambuzados com mel para serem atacados por abelhas e formigas, ouvindo tiros e ameaças constantes de morte, a fim de esgotar as forças físicas, psicológicas e morais de ambos. No fim, mesmo tendo conseguido forçar os irmãos a assinar uma confissão formal do crime, Chico Vieira ordena que as esposas, filhos e até mesmo a velha mãe deles, Ana Rosa Naves, chamada afetivamente de Donana pelos conhecidos da cidade, sejam presos e trazidos para suas celas. As esposas e a genitora também sofrem torturas diversas, sexuais inclusive, nas mãos do perverso Chico Vieira e seus soldados. Nestes longos e cruéis meses, a idosa mãe dos irmãos Naves sempre pedia para que os seus filhos nunca confessassem um crime que não haviam cometido, houvesse o que houvesse. Vendo que a velha mãe não se curvaria e dela não extrairia nenhuma informação que comprometesse os supostos culpados, o tenente Vieira a colocou sob liberdade vigiada. Ela então procurou pelo advogado João Alame Filho, que de início acreditava na suposição do tenente, na qual os Naves aparecem como assassinos, e por essa razão recusava-se a exercer sua defesa. Mas, ao ver o estado físico de Donana, resultante das torturas e violências que ela havia sofrido, o advogado João passa de acusador a defensor em tempo recorde. Mesmo sob as frequentes ameaças de Chico Vieira, Donana e João Alame exerceram com coragem e perseverança a defesa dos Naves. Eles tiveram que passar por 2 julgamentos, sempre tendo por parte da acusação o tenente Vieira, disposto a intimidá-los até mesmo dentro do tribunal. O advogado sempre recorreu com recursos diversos para provar a inocência dos irmãos e o terrível equívoco que o judiciário estava cometendo sob a influência de Vieira. No primeiro julgamento, ocorrido em 1938, começa a surgir a verdade, através dos depoimentos de outros presos que também testemunharam as atrocidades sofridas pelos Naves. Neste julgamento, o júri votou por 6 votos favoráveis e 1 contra pela absolvição de Sebastião e Joaquim. Realizou-se então, no mesmo ano, o novo julgamento, no qual afirmou-se o voto por 6-1 da inocência dos réus. No entanto, eles não iriam aproveitar sua tão sonhada liberdade. O Tribunal de Justiça, mediante a ausência de soberania do júri no tribunal pelo regime ditatorial da Constituição de 1937, resolve alterar o resultado do veredito, onde, por 6 votos a favor da condenação e 1 contra, os irmãos são condenados a 25 anos e meio de prisão, que posteriormente passou por revisão penal e assim eles tiveram a pena reduzida para 16 anos. Mas, após 8 anos e 3 meses de prisão, os Naves, tendo um comportamento prisional exemplar, são finalmente colocados em liberdade condicional. Em 22 de maio de 1948, morre em Belo Horizonte o tenente Francisco Vieira dos Santos, o Chico Vieira, de derrame cerebral. 3 meses depois, em 28 de agosto, morre Joaquim Naves, no asilo em que vivia para se tratar de uma longa doença que havia contraído por causa das torturas, que debilitaram muito sua saúde. Para seu irmão Sebastião, que sobreviveu, começava uma nova luta, a da definitiva prova de sua inocência. E em 24 de julho de 1952, Benedito, o primo que tinha sido dado como morto, reapareceu vivo em Nova Ponte, na fazenda de seu pai, João Pereira da Silva. Sebastião foi avisado pelo primo Fernando Naves, por telegrama, que precisou ser lido para ele por seu filho, pois ele era analfabeto. Sebastião procurou o juiz da cidade, pois precisava de autorização para sair de Araguari, mas o juiz o aconselhou a esquecer o assunto, já que ele não devia mais nada à justiça. Mesmo assim, Sebastião queria provar a sua inocência. Ele então procurou o repórter Felício Luca Neto, que convenceu o delegado da cidade, o capitão Jorgino Jorge de Souza, a realizar uma diligência. O delegado obteve a autorização do juiz e Felício contratou um motorista de táxi, Sebastião Machado, para levá-lo à Nova Ponte com Sebastião Naves e o cabo José Marques. Um lugar ficou vazio no carro, reservado para Benedito. Eles chegaram lá à noite e acordaram João, que confirmou que o filho estava na cidade, dormindo na casa de um cunhado. Sebastião invadiu o quarto com o cabo. Benedito se assustou e implorou para que Sebastião não o matasse, mas a reação dele foi outra. Sebastião abraçou o primo e disse: "Graças a Deus você está vivo. Vamos para Araguari, para todos verem que meu irmão e eu somos inocentes." Ao chegarem a Araguari, a população queria linchar Benedito devido à omissão todos esses anos, e para proteger sua vida, o delegado o prendeu. Benedito declarou que, na madrugada do dia 29 de novembro de 1937, ele foi roubado por 3 assaltantes, que levaram todo o dinheiro da venda do arroz. Ele disse que sumiu de Araguari porque ficou com vergonha de não ter como pagar suas dívidas. Ele pegou o trem das 5 da manhã e foi para Anápolis.
Depois, para diversas outras cidades, disse que não sabia de nada do ocorrido naqueles anos todos. Realmente, não há nada que prove se ele sabia ou não, mas o fato é que ele tinha mudado de nome, o que parecia indicar que ele sabia dos fatos sim. Benedito passou a se chamar José Alves Gomes, conhecido como José Goiano. Ele então disse que tinha voltado para quitar as suas dívidas. Toda a sua família, menos ele, morreu em um acidente de avião que os levava para Araguari para prestarem depoimento. Em meados de 1953, os irmãos Naves foram inocentados oficialmente de toda e qualquer acusação de crime, mas ainda restava uma última etapa do processo, a indenização legal da família. Por 7 anos inteiros, Sebastião e seu advogado, João Alame Filho, lutaram na justiça até 1960, quando conseguiram processar o Estado e assim garantir a indenização devida à sua família e aos descendentes legais de seu irmão. Realizada essa parte final de sua trajetória, Sebastião viveu com tranquilidade até sua morte, em setembro de 1964. Sua mãe, Dona Ana, faleceu 2 anos depois e seu ilustre defensor, João Alame Filho, morreu em 1993. Mas não sem antes escrever, nos anos 60, um livro intitulado O Caso dos Irmãos Naves, no qual narra toda essa história obscura vivenciada por seus clientes. O livro resultou em um filme lançado em 1964, com o mesmo nome, dirigido pelo ator, diretor, roteirista e produtor Luiz Sérgio Persson. Bom, este foi o vídeo de hoje. Espero imensamente que tenham gostado e eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores da campanha do Apoia-se. São eles: Glauciele Fernanda, Agnes Aguiar, Márcia Parente, Viviane Raíssa, Angélica Lira, Araceli Santos, Janete Brito, André Luiz, Aurélio Arima, Emerson Arantes, Gabriel Rostelho, Robson Lopes, Angelita Veridiana, Ivan Batista, Jefferson de Jesus, Ana Lúcia, Wagner Matos, Luana Pereira, Juliana Rezende, Ana Cláudia Viana, Viviane Torres e Tony Varela. Aqui na descrição do vídeo você encontrará um link que o levará a todas as redes sociais do canal, como Twitter, Facebook, blog, Instagram e a nossa campanha do Apoia-se. Neste link você também encontrará o nosso canal secundário, o Paralelo Cast, onde muito em breve começaremos a postar vídeos mais longos e caso este canal saia do ar devido às novas políticas do YouTube, lá será o nosso ponto de encontro. Muito obrigado pelo carinho e atenção de todos e como sempre, nos vemos nos comentários. Até mais!